Tá, pessoal. Então, na aula passada a gente Fala, falou Gabriel. sobre. Na aula passada foi gravada, né? Na verdade. Foi, né? Falem comigo, Foi. ó. Tá vendo? Eu Colocou só botei um pra vídeo. gravar e ninguém fala mais nada. É muita pressão. É, Então, foi de temporizadores. Eu fiz uma aula gravada lá. Aí a primeira coisa que eu queria perguntar seria a questão se ficou alguma dúvida, porque ele é bem similar ao que nós vimos na parte de temporizadores de relés ali, né? Então, por isso até que eu fiz o vídeo, eu achei mais rápido ali, mais direto. E só que eu gostaria de ver se vocês têm alguma dúvida, né? Com relação ao conteúdo, primeiramente, né? O que foi explanado e tal. Vou até colocar aqui a apresentação. Isso não. Vai. Da apresentação, né? Porque lembrando, a gente tem três temporizadores, né? A gente tem o de pulso, né? Tem gente que chama ele de TP, né? Tem o temporizador para ligar, que ele é muito parecido com aquele que a gente fazia, muito parecido não, a atuação dele é igual, com aquele que a gente trabalhou até com, fez estrela e triângulo com ele e tal, e tem o TOF, né? Tem esses tipos aí, né? Aí eu passei no final da aula, tinha este rapaz aqui, ó, esse exercício, né, que estava relacionado com essa imagem aqui. Vocês chegaram a tentar fazer isso? Conseguiram implementar isso no Zélio? Marcelo disse que sim, Lucas sim, deu tudo Sim. certo. Tentou e conseguiu, Vinícius, ou só tentou? Esse aí é até um exercício que eu comentei, né? Vai valer para a nota aí do trimestre, né? Que eu nem lembro até quando vai. Deve ser por agora que deve acabar o trimestre, não lembro. Acho que é em final de novembro, né? Sei lá. Essas mudanças doidas aí, nem lembro mais das coisas. Mas eu espero que. Aí, depois desse exercício aqui, eu deixei mais 4 exercícios para vocês, que eu acredito que eu postei isso. Postei, né? Beleza, José. Vou olhar lá depois. Tá. É, uma coisa, assim, que é mais difícil, né, de verificar, vou até abrir ele aqui, é no Zélio, quando a gente tem o temporizador. Cadê esse? No Zélio, pessoal, ele, quando a gente coloca o temporizador lá, né, e a gente abre ele, ele não tem só 3 funções, né? Ele tem diversas funções ali, né? Ah, então pode surgir a dúvida aí de qual temporizador deve se utilizar, né? Quais foram os temporizadores que vocês usaram? Ou melhor, né? Qual que é o temporizador de pulso? Qual que é o temporizador de retardo na energização e no retardo na desenergização? Alguém lembra? Função A, trabalho mantido. O que é essa? É só a gente fazer uma comparação, né, com, com os desenhos que ele mostra ali pra gente, né? Ele mostra um desenho
Desenho não. Desenho é terrível esse nome, né? Mas o diagrama ali, né? A gente consegue fazer essa comparação, né? Esse cara aqui que tá a função A, ele seria o quê? Que tipo seria esse função A? Alô? Retardo na energização ou retardo para ligar, né? Porque se você olhar, e não sei se vocês estão com acesso ao material que eu mandei, até tenho essa dúvida, sempre tive, sempre esqueci de perguntar. Quando eu coloco o PDF lá no Classroom, vocês conseguem baixar esse PDF ou vocês só conseguem visualizar ele lá no Classroom? Ah, que bom, que bom. Então, aí vocês têm um acesso mais fácil, né, a essa questão, né? Então, aqui a gente tem esse retardo para ligar, né? E alguém quer mostrar aí na aula como que foi feito, abrir o Zélio aí e mostrar para mim como que foi feito, mostrar funcionando e explicar ele para mim, para os demais colegas? CLL, isso é uma extensão do celular. Ah, tá. Meu celular tá só escutando o que eu falo ali. Daqui a pouco ele fala com a gente. Eu não sei o que é que esse meu celular tem, cara. Não sei mais o que é que eu faço. Já tentei de tudo para ele não me escutar, mas ele sempre tá me escutando. Diria-se que é normal, né? Pode ser usual, mas normal é. Ah, mas eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Deu certo aí, José? Deu. Eu tô. Eu não salvei o arquivo, só tô fazendo aqui rápido de novo. Tá. Quanto isso, quiser mostrar também pode ser, Matheus. Deixa eu só aqui na função W, né? A função W seria o nosso TOF, né? Eu acabei não falando isso. Certo? Então, vou tirar aqui, Matheus, se você quiser colocar aí, pode colocar. Mas Os eu não demais faço ideia se colegas. tá certo ou não. Não, a gente já verifica se está certo ou não. A gente vai ver se ele atende as, as questões. É mais para a gente aprender junto aí. Tá aparecendo? Tá. Então, é isso aí. Ele tem os dois botões, né? O liga ou desliga. Daí tem o motor 1, que é a primeira esteira, e o motor 2, que é a segunda esteira. Então, quando tu liga, ele já liga aqui, e daí ele tem o contador. Então, tipo, daí tem o sensor 1, daí se passar 20 vezes o negócio, ele vai
desligar a esteira 1, ligar a esteira 2, vai passar 5 segundos aqui no temporizador, e daí vai desligar a esteira 2 e ligar a esteira 1. E daí vai resetar o contador também, que daí ele tem o reset do contador. Então aqui, se for 20 vezes... Matheus, abre ali no binóculozinho ali, ó. Tem o binóculos embaixo. Clica ali nele. Verdade. Isso, que aí a gente consegue ver quanto ele está contabilizando ali. Tá em 17 já, né? Agora ele troca com os 5 segundos. E daí volta para o estado original. Maravilha. Daí tem o desliga que ele reseta a memória lá em cima. Uhum. Perfeito. Isso aí mesmo. Alguém tem alguma consideração? Todo mundo fez dessa forma aí? Tem alguma sugestão, uma forma diferente? Ou, enfim, que a gente tem diversas formas que pode fazer, né? Lucas esqueceu do botão desliga. Oh. Maravilha, Matheus. Muito obrigado. Gabriel colocou uma coisa ali, vou ler para todos. Né? O professor, um tempo atrás, queria saber como aparecer os contatos em linguagem elétrica e não em linguagem elétrica. Para isso é só ir lá em visualização, nas funções lá em cima. Visualização. E escolher. Olha lá. Isso que dá ser velho, né, cara? Tava um negócio na cara do maluco. E eu aqui morrendo, né, cara? Vocês já sabiam disso faz tempo? Então, fazendo eu continuar fazendo da outra forma. Menos mal. Que bom. Obrigado, Gabriel, pela dica aí. Pior que naquela época, cara, eu procurei. Eu acho que eu fui até nesse negócio de visualização ali, né? E não encontrei. Sei lá, aquela coisa de... Deixa eu abrir até um outro aqui para mostrar para todos. O professor, Oi. nos temporizadores eu usei a função B e aparentemente deu certo, mas eu não entendi exatamente por quê, tipo, qual função tem que escolher. Tá, já vou abrir aqui, daí a gente já discute isso, tá, Bianca? Só um minutinho. Deixa eu ver se eu acho. Controladores, Zélio, T1. Fica bonitinho agora, cara. Deixa eu ligar. Aqui, compartilhar. Acredito que vocês devem estar vendo agora o Zélio bem bonitinho, olha só que coisa maravilhosa. Certo? Então, você falou a B, Bianca? Isso. Tá. Analisando aqui. Eu acredito que a única diferença, Bianca, entre essas duas funções ali é que a função A, ela tem que, o contato tem que ficar mantido, tá? Porque se você olhar, ó,
A gente pode até fazer esse teste aqui agora, né? Mas a função A, você vê que a parte do temporizador, ela está o tempo inteiro ligada, né? Ó, a parte do contato dele, né? Para ele contar o tempo. Aí depois que ele passa um certo tempo, ele energiza e quando eu tirar o contato, ele vai desenergizar. Na que você mencionou no B, né? A partir do momento que eu dou um pulso, eu posso até retirar esse pulso ali, ah, e, e ele vai contar um tempo que vai ficar energizado esse cara, mas na verdade eu acho que ele está tendo um retardo na desenergização, esse cara aqui, né? Se a gente comparar. Então, a desenergização seria esse. Vamos olhar. Se eu ligo um ali, ó. Ué. Ah, claro. É, ó, se eu só dou um pulso no I1 ali, ele mantém a contagem, né? Agora vamos tentar mudar ele aqui. Resetar ele. Ô, professor, Oi. esse aí eu entendi. O função B, ele começa a contar o tempo no momento que você liga. O outro ali, que eu acho que é o W, ele começa a contar o tempo depois que você solta o botão. Ah, que o W ele vem na borda de descida, é isso? É, quando você vamos dizer assim, você apertou o botão, você soltou, ele começa a contar o tempo até desligar. O outro é quando você aperta, ele já começa a contar o tempo. Eu acho que é esse cara aqui, ó, tá até demonstrando por esse pontilhadinho aqui, vocês conseguem ver? É que o meu mouse na gravação ele não aparece exatamente onde eu tô apontando, agora que eu notei isso. Mas tá vendo esse pontilhadinho aqui, ó? Uhum. Esse pontilhadinho ele tá mostrando que é na borda de descida, né? Então vamos olhar aqui, ó. Ó, se eu acionei lá o I1, ele não. Não, deixa eu desacionar o I2, né? Mas se eu acionei. Ops. Quando eu acionar o I1, ele não vai acontecer nada. Ó. Mas quando eu tirar o I1, aí ele vai contar o tempo. Ou era para contar. Ué. Aí ele só vai. Ele tem um funcionamento contrário, né? Ele só vai funcionar com o I2 quando eu resetar esse temporizador para ele pegar aquela borda de descida, né? Mas com relação ao A, na diferença desse cara aqui, se eu aciono ele e tiro, também ele mantém. Aparentemente não existe uma. Não estou conseguindo. Na aplicação de temporização, não vejo, não estou conseguindo ver a diferença para essa temporização. Eu acho que a única diferença é que, na verdade, o B ele volta ao estado normal depois, né? Tá certo, alemão? Aí ele desliga o Q1. Ele só fica energizado aquele tempo lá. Q1, depois ele volta. Se eu boto na função A, ele vai energizar esse cara. Aí eu acho que vai depender, Bianca, de como foi feito, tá? Porque você pode fazer, eu acho que tanto com esse temporizador A quanto com o temporizador B ali. Porque depende de como você implementou. Porque provavelmente você colocou esse temporizador no tempo que ele vai ficar ligado ali, 5 segundos, né? Então depende de como você fez o sistema ali,
né? Porque se você ligou esse temporizador, a saída do temporizador, direto à esteira ali, né? Então, ele vai ficar 5 segundos, depois ele desenergiza, né? Ah, mas tem outras formas de você fazer isso, né? Tem outras formas. Então, por isso que eu falei, ainda mais no Zélio, que eu tenho diversos temporizadores distintos aqui, a gente consegue ter a gente permite ter essas questões, né? O Moro colocou ali, ó, B para o TP, temporizador de pulso, o A o T-on e o W T-off, isso mesmo, né? Esses são os três que nós fizemos, só que ele tem vários outros ali, né? Mas, então, o B ali, o temporizador de pulso, dá para você utilizar também sem problemas, tá? Pode usar o A, pode usar o B, pode usar o W. Isso vai depender da implementação, só que o programa em si, utilizando um TP, ou um T-on, ou um T-off, vai modificar, né? Não é a mesma coisa, né? Se eu simplesmente mudar a função dele, ele não vai, ele não vai funcionar, tá? O Gabriel colocou, eu recriei os diagramas T-off e T-on dos slides do professor e nenhum funcionou do jeito que deveria, pelo menos não para mim. Teria como o professor refazer e explicá-los dentro do Zélio mesmo? Para alguém mais deu erro? Se sim, sabem o porquê. Quais diagramas, Gabriel? Do T1 e do T-off, se fala? Tá, então vamos, eu vou, ó, esse que eu estou mostrando aqui para vocês é o do T1, tá? Que eu estava abrindo. Se eu abrir aqui, ó, ensino, FC. Esse seria o T1, né, usando o A ali, ó. Seria esse aqui o diagrama, né? Que você tentou refazer no caso. Tá. Então vamos lá, né? Simulação. Cadê meus botãozinhos? Ops. Dei o run nele. Energizei ele, ele vai contar um tempo e ele energiza esse cara, né? Ele vai permanecer a saída energizada até que eu resete esse cara, resete a memória lá que acionou o temporizador. Senão ele vai permanecer ligado o tempo inteiro, né? Ali está como T1 10 segundos, mas eu coloquei 3 segundos, que é mais fácil, né? Esse seria o primeiro diagrama. Não sei se você fez alguma coisa distinta, né? Ah, uma coisa, mas o T1 não teria que acionar depois desses 3 segundos. Sim, ele aciona depois dos 3. Ó. Ó, ele fica, aí depois que ele conta, ele aciona o Q1. Não sei se deu para visualizar ali, ó. Ó. Se quiser acompanhar até pelas saídas aqui, ó, pelo bloquinho de saída, quando eu ligar ele, quando apertar o I1 aqui, ele não vai modificar o Q1 já de cara, ó. Ele passa um tempo, contou o tempo, aí ele aciona o Q1. Conseguiu observar, Gabriel? Beleza, eu já abro o T-off para mostrar aqui, né? Uma questão que foi perguntada pela Alessandra, eu acho bem interessante, eu acabei não comentando, né, dessa função. Lá no final da aula que eu fiz de um vídeo, eu falei da função
retentivo, né? Temporizador retentivo, que é uma função, né? Não sei se vocês também permaneceram isso, mas essa caixinha aqui chamada remanescência é que faz essa função de um temporizador retentivo, tá? Então, como eu consigo perceber isso, tá? Para ficar mais fácil de perceber, eu vou colocar aqui 10 segundos, tá? E vou checar essa função remanescência, tá? Para a gente relembrar isso, o que é a função retentiva, ou aqui no caso está chamada de remanescência? Ela é uma função em que, em caso de falta de energia, né, ou até mesmo se eu vou para o sistema de edição, né, o valor do temporizador, ele não é resetado, o programa, ele mantém isso como memória, tá? Eu não cheguei a testar no Zélio se eu passar para a simulação, se ele vai manter, né, mas a gente vai verificar isso agora, tá? Mas vamos lá, né? Então, eu tenho aqui esse cara, deixa eu resetar isso, né? Tenho esse cara, esse temporizador que está para 10 segundos, né? Vou energizar ele, né? E logo depois eu vou vir nesse raio aqui do Thor, aqui em cima, né? O que é que significa o raio do Thor? Significa que ele vai ficar com raiva e vai dar problema no sistema ali, né? Então, eu vou simular como se fosse uma falta de energia, tá? Então, iniciei ali, ó, começou a contagem ali embaixo no contador, simulei a queda de energia, certo? Você vê que ele ficou parado ali, o valor atual, e até mostra aqui do lado esquerdo que não tem energia, certo? Daí eu vou lá e quando eu retornar a energia, vocês vão notar que como o I1 ele está marcado aqui como acionado, né? Ele vai voltar. Só de mal ele não está funcionando. Ué. Fiz o teste ontem no e deu certo? Ou só vai funcionar esse negócio aqui? Não era para funcionar. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa, pessoal. Então, vou voltar aqui para o T1. Botar ela para fora de novo. Essa aluna ali não tá legal, cara. Fica só atrapalhando. Não tem que botar para fora. Que engraçado, cara. Eu fiz isso ontem mesmo. Anteontem, na verdade. E ele funcionou, essa simulação aí agora não está funcionando por alguma razão. Ué. Tentem fazer e ver se de vocês funciona, porque o meu funcionou ontem, cara. Não sei o que é que eu fiz ontem, o que eu estou fazendo de diferente hoje. Não, ele deveria funcionar em todas as funções, na verdade. Ele deveria estar
de manter na função B? Tu diz. Vamos ver. Mas é estranho, porque ele deveria funcionar nos dois casos, sabe? Aqui nem isso ele tá funcionando, nem no B. Bem, eu vou ter que dar uma olhada novamente, por que que, mais calma, por que que ontem, anteontem isso funcionou e hoje não está funcionando, mas essa função remanescência do Zélio, ela está atrelado a isso, né, a manter esse valor, né, e deveria funcionar para todos os temporizadores e também para os contadores, né. Vou até testar aqui o exemplo dos contadores. Vou até abrir o TOF para ver se vai mudar alguma coisa. Esse ele mantém. Vira a diferença desse aqui, ó. Se eu tiro a remanescência, quando eu fechar ele, ó, se eu tirar a remanescência e der um problema ali, ele não guarda a informação. Conseguiram perceber isso na simulação? E com a remanescência ele grava. Por alguma razão lá no outro arquivo ele não estava funcionando, tá? Mas é para funcionar com todos os temporizadores e todos os contadores que vocês forem utilizar, né? Então, dependendo então, eu acho que é algum problema naquela minha outra programação, Gabriel, que, sei lá, o arquivo talvez não esteja permitindo isso, não sei, né? Mas é para funcionar em todos, né? Isso aí é importante, por exemplo, em linhas em que eu tenho essa necessidade de manter essa contagem. Imagina lá que você está naquele exemplo até das chapas ali que a gente fez, né? Onde ele está jogando aquelas chapas, passando pelo sensor e empilhando lá, acredito que são 20 chapas, né? Vamos supor que no meio desse processo ah, a energia se perde, ou dá algum problema e a linha para ali, né? Nem que seja um piscar ali de luz, né? Que às vezes acontece, um flicker ali de tensão, que acaba dando esse problema. Daí, ah, daí se você, quando retorna a energia, se tu não tiver a função retentiva ou a função, que aí no caso é remanescência, tu começaria de volta. Então, se já tiver lá com 15 folhas, né? 15 chapas, e voltar o teu processo, tu vai ter um lote com 35, porque ele vai voltar automático, o programa vai voltar a funcionar automático, a máquina também, né? Então, é importante ter esse tipo de função, né? O Matheus coloca, tem uma dúvida, mas não tem muito a ver com esse conteúdo de temporizador. É possível usar outra linguagem de programação no CLP além de Ladder? Matheus. Dá para utilizar o Ladder, dá para utilizar aquelas que a gente falou bem no começo, né? Dá para utilizar o texto estruturado, né? Que é muito comum. Se duvidar, eu acho que aqui dá. Stop.
Não, aqui está mais para o bloco de função. Aqui não vai ter essa função, né? Eu acho. Não, acho que aqui não vai permitir, tá? Mas é possível parametrizar ou programar o CLP, tanto em ladder quanto em texto estruturado, como a lista de instruções, como bloco de funções, que é o FBD, e também o graph set, tá? O graph set a gente ainda vai trabalhar um pouco com ele é bem prático de se trabalhar, né? E vai muito ao critério do próprio programador, tá? Nenhum, assim, tipo, vai te dar uma função a mais. Não tem um que tem uma função a mais do que o outro, sabe? Todas elas vão fazer o mesmo, você consegue executar as mesmas coisas com cada um desses tipos de programação, né? Mas vai ao critério do programador do que ele sente mais familiaridade para, tá? Não sei se respondi tua pergunta, Matheus, mas a ideia seria a gente trabalhar, ou pelo menos apresentar o Graph7 depois. Remanescência também está funcionando, não está funcionando, o Marcelo colocou. Em qual vocês estão fazendo com o Teon, tanto o Gabriel quanto o Marcelo? Tenta com o Teof, Marcelo, função W. Vamos supor que eu coloco função lá, remanescência. Realmente ele não contabiliza, cara. Que doideira. É que na função W, Marcelo, ele só conta o tempo na borda de descida, tá? Se você olhar ali no temporizador, ó, ele só vai pegar a borda de descida, ou seja, quando tu desligar o que está chegando no TT1 ali. Então, não sei, tem que... Deixa eu ver se por acaso ele me dá alguma dica aqui, ó. Bem que... No computador funcionou e no temporizador não, Gabriel Martins? Pois é, até no, no próprio ajuda dele, ele está falando que é a mesma coisa que eu acabei de falar. Foi olhar para ver se tinha alguma modificação e tal. Então, mas ele não... seria exatamente o que a gente está fazendo, assim, ele não dá nenhuma outra dica, tá? Mas, enfim, ele está aí, então sempre que vocês tiverem essa função, né, é bom a gente saber
Porque o problema do Zélio é isso, ele é um pouco travado em alguns pontos, né? Ah, e a gente, enfim, pelo menos sabemos que se o intuito for manter essa questão, né? De repente tentem, pegando aquele exemplo da questão 2, né? Na primeira questão que nós colocamos lá das chapas, tentem colocar isso e façam a simulação lá com o contador dele, né? Faz lá ele contar umas 5 peças, simula uma queda de energia e volta para ver se ele vai voltar a contagem a zero ou não, tá? Faz essa simulaçãozinha aí. Mas, enfim. O teu qual, José? Depois vou dar uma olhada lá, eu não consegui olhar ainda, mas eu vou olhar e dar um feedback para todos vocês, tá? Daquela questão. E eu queria falar também dessa função de bloqueio, tá? Essa bloqueio aqui, ela serve porque o Zélio, em especial, ele é um CLP que até dá para ver aqui, ó. Se eu venho quando eu estou no modo simulação aqui, nesse modo simulação, eu tenho essa introdução, eu aperto introdução a Zélio, aparece isso daqui, ó. O que é isso daqui? Isso aqui seria a cara do Zélio, né, físico, certo? Quando eu estou em função bloqueio, eu não consigo modificar como é que chama? Os parâmetros desses caras aqui, tá? Você vê que ele simula como se eu conseguisse olhar aqui, mas é muito ruim trabalhar com esse negócio aqui, tá? Esse aqui eu consigo olhar. Aí não deixa eu ver. Ele é bem travadinho. Mas na parte física dele, quando você simula ele, né? Quando você programa o Zélio, na verdade, você coloca ele lá na linha de produção e tal. Se tu não deixa ele com função bloqueada, né? A pessoa que for lá no próprio CLP e mexer nele, ele consegue mudar parâmetros ele não consegue programar o cara por lá até onde me consta, tá? Ele não consegue programar por essa telinha, né? Mas ele consegue mudar parâmetros dos temporizadores e contadores, certo? Ah, Agora, se ele vier aqui, nesse cara, e usar a função bloqueio, né? Aí ele deixa bloqueado essa função. A pessoa só consegue visualizar esses parâmetros e não consegue modificá-los, tá? Essa seria a diferença da função bloqueio ali. Tá bem? Daí, com relação os outros 4 exercícios que nós colocamos ali para vocês conseguiram fazer ele? Ou tentaram fazê-los? Deixa eu colocar aqui. Que seriam esses aqui, né? Eu acho que é o terceiro. O terceiro, ele é bem capcioso. Gostei desse terceiro. Conseguiram fazer o terceiro?
que ele fala, elabore um programa em linguagem ladder para que o CLP ligue uma lâmpada quando o número de pulsos dado em uma botoeira de impulso liga for igual a 3, em um tempo não superior a 10 segundos. Se o tempo for maior que 10 segundos, deve-se zerar o contador automaticamente. Deve ser prevista chave de pulso desliga para desligar a lâmpada. Eu achei esse bem capcioso, porque você tem que unir os dois, né? E numa linha de programação, você tem que juntar a saída dos dois, né? Do contador e de um temporizador. Se não tentaram, eu peço que tentem fazer ele agora, para que gerem dúvidas em relação a isso. Estava tentando fazer aí, né? Não me deixaram sozinho. Igual o pessoal da graduação. Ah, bom. Botoeira de impulso é só pegar um botão normal, tem outra opção. Um botão normal ali mesmo, contato de entrada ali, Marcelo. Pode colocar, porque é o botão de impulso que vai fornecer essa função para energizar a, a entrada I1 ali.
Tá dando certo aí, pessoal? Maravilha, Matheus. Vamos só esperar mais poucos colegas aí. Mas alguém conseguiu fazer aí, deu certo?
Ele está resetando o tempo quando desliga o sensor. Qual sensor, Matheus? Ah. Tá, então pense lá, ó, a lógica que você tem que fazer é o seguinte, você tem uma botoeira que ela vai estar acionando o contador, certo? Tem esse cara, esse é o primeiro ponto. Então, esse é o primeiro passo a se fazer, ver se está tudo certo. Essa botoeira do contador, ela vai acionar uma lâmpada, certo? Só que ela tem que contar até 3 num tempo menor que 10 segundos. Então, você tem que ter um tipo de temporizador ali em que ele conte esses 10 segundos, né? E em caso de ele passar de 10 segundos, ele vai ter que cortar essa linha de comando da lâmpada, né? E aí tem que pensar no sistema de reset também. Como assim você não sabe o que fez, Marcelo? Tem que saber, cara. É complicado de explicar ou é complicado de fazer, Marcelo?
Gabriel, você colocou ali o meu tá ligando após 3 pulsos em 10 segundos, mas não sei como fazer para ele resetar após os 10 segundos, tá? Porque assim, ó, se tu faz 3 pulsos em mais de 10 segundos, ele liga também? Ou ele está cortando? Tá. Então você tem que pensar, primeira coisa, é que o temporizador ele tem que resetar o contador também. Tá? Então pense nisso aí por enquanto. Adriano, deu tudo certinho ali? Você faz 3 pulsos em mais de 10 segundos, ele não liga e ele reseta o contador? Maravilha. Ele colocou a chave de pulso ali, desliga para desligar a lâmpada e resetar o sistema todo, né? Alguém mais, pessoal? Dá mais um tempinho. Aí, se o Adriano quiser demonstrar aí o que ele fez, eu agradeço também. Daqui a um tempinho. Dá mais um tempo aí pro pessoal.
Naquele do slide, Rafael. Aí você tem que colocar uma. Você tem algumas formas para você fazer isso, né? Mas como tem um temporizador, né, eu não lembro. Deixa eu olhar aqui. O que é que ele diz lá para computador reiniciado com valor zero, motor M2 comando a esteira que transporta as pilhas. Se um botão desliga que termina tudo, né? Porque quando ele termina o processo de M2, ele tem que, da segunda esteira, ele tem que voltar ao processo inicial. Para você parar o processo, tem que ter um botão desliga, né? Que aí você faz, por exemplo, através de reset, né? Você deve ter feito através da função set do como é que chama? Função set do teu motor, né? Então, só tu colocar uma botoeira no final e colocar reset dos dois motores, por exemplo. O ideal seria tu botar reset de tudo, né? Reset dos motores, dos computadores, de tudo. Adriano, poderia demonstrar você se sente à vontade em fazer isso, senão daí a gente não precisa, mas seria bacana a participação, hein? Se puder. Ixi, foi eu falar, ele saiu? Ó, todo mundo injusto, meu. E agora, Marcelo? Terminou aí, Marcelo? Hum, pode ser. Tá bom. Acho que que tinha falado ali, o Matheus disse que estava relativamente próximo e o Gabriel Moro também. Gabriel, você conseguiu também? Cara, não se mexe no que tá pronto, cara. Só vai. Aquela velha história, né? Mãe, a onça que tanto lambe os filhotes, fura o zóio. Se quiser mostrar aí, Matheus, também, pode ficar à vontade. Qualquer um que tiver conseguido aí terminar e quiser mostrar, a gente vê e debate, por favor. Isso aí, Vinícius. Tá ganhando, não mexe, cara. Deixa lá, né? Não tá recetando o computador. Em qual parte ele não tá recetando? Agora o Gabriel Moura estragou mesmo, ele até caiu na internet, hein? Deve ter feito uma modificação muito pesada e derrubou a internet lá, cara.
Putz, é verdade, né? Caiu a internet, aí caiu a luz, caiu a energia, já era. Manda ver aí, Vinícius. Tá dando pra ver? Ó, esse aqui é o botão que aperta. Daí eu apertei uma vez, agora eu vou esperar os 10 segundos pra ver se ele reseta. Abre ali o binóculozinho ali pra gente. Ó, ele resetou. Tá. E agora eu apertei 3 vezes e ele ligou. Daí é que desliga. Maravilha. Vai. A única coisa que eu faria de observação, Vinícius, é a questão organizacional, digamos assim, tá? Ah, é que eu fui mexendo ali e até uma hora deu certo. Porque ó, se você vê assim, ó, a forma como você está conectado aqui, ó, especial ali a linha 4, 5 e 6, tá? Aquela parte final, né? Em que tu tem algumas coisas que estão conectadas em vários lugares, né? Idealmente, você tem que pegar e fazer uma linha contínua, assim, e normalmente tu separar as entradas das saídas para depois, se precisar fazer alguma modificação, ser mais fácil, tá? Aí, por exemplo, você pode iniciar a tua linha e colocar, esses caras aqui vão acionar aqueles caras lá, né? Aí você faz essa modificação sempre para ficar um pouco mais claro de você visualizar ali, entendeu? Não sei se eu me tornei, me fiz claro ali. Mas basicamente o ideal é que os contatos ali, tu pode repeti-los quantas vezes for necessário. O ideal é que você tenha, por exemplo, ali, isso você fez certinho ali, ó, você não tem nenhuma saída repetida, né? Então, isso é bacana, tá? Só um pouquinho a questão dos contatos ali iniciais, mas isso aí é mais uma questão organizacional, a questão de funcionamento tá perfeito. Parabéns, hein? Mas isso é bom porque daí os caras não conseguem copiar, né? Funciona. Vendo por esse lado. Aí, beleza, muito obrigado, Vinícius. Então, pessoal, vocês veem assim, ó, o, o Ladder, ele é relativamente fácil, né? Só que a gente tem que tentar organizar a nossa cabeça de forma a implementar isso, né? Para mim, funciona o quê? Para mim, funciona fazer, quando eu for fazer um programa de CLP ou uma programação qualquer, eu faço uma lista de funções que esse cara tem que fazer, né? E aí eu vou atualizando ele. A primeira coisa que ele tem que fazer é acionar um contador que tem que acionar, o contador aciona a lâmpada, não é isso? Isso, com 3 vezes contar, um sensor que vai estar contando as suas vezes que estou apertando ali.
e aí ele vai acionar uma lâmpada. Então, eu tenho que ter uma entrada que vai estar ligada a esse contador. Esse é o primeiro passo, né? Aí você, se ele contar até 3, né, ele vai acionar uma lâmpada, né? Então, se ele contar até 3, ele vai acionar uma lâmpada. Então, a saída do contador, o contato de saída do contador, tem que estar ligado a essa lâmpada, né? Aí você vê lá que o temporizador, ele tem um temporizador de 10 segundos para limitar o tempo que acontece os 3 acionamentos. Então, você tem que pegar um temporizador que conte esse tempo dessa forma, né? E depois de um tempo ele abra um contato que já estava fechado, né? Então, pode ser um T1, por exemplo, só que a saída tu utiliza um, um, um contato NF, né? E aí você começa a trabalhar nessa questão linha por linha e fazendo essas modificações no programa de vocês, né? Pelo menos é assim que minha cabeça funciona, é assim que eu acabo fazendo, né? Acabo melhorando. Aí chegou lá no final, funcionou. Aí o que você pode fazer é dar as lambidas nos filhotes, né? Que aí acaba furando os olhos. Mas aí cada modificação que você vai fazendo, você vai dando uma verificada para ver se o programa está seguindo a forma correta. Beleza, pessoal? Então, vamos ver a pergunta do Moro. O meu estava basicamente assim como o professor falou, mas foi só mudar uns contatos, aí quebrou o diagrama. Tem que tomar cuidado, assim, o que ainda mais em programação, né, no meu mestrado eu estou fazendo coisas de programação, e, cara, qualquer mudança que se faz, salva, meu. Faz uma mudança simples ali, tem uma partezinha, né, ou abre um outro programa e testa ele antes de implementar, porque às vezes tu faz uma modificação ali e não lembra exatamente em quais lugares se mexeu, aí você ah, aí você acaba se perdendo, cara. E às vezes uma perdida dessa te atrasa uma vida interessante. Tá, pessoal? Então a ideia que eu tinha na aula de hoje é trazer um pouco dessa questão da implementação das linguagens de coisa ladder, tá? Do quão difícil ela pode se tornar, né? Dependendo do que vocês forem fazendo. Mas, ao mesmo tempo, o quão aberto é esse leque de opções que nós temos para utilizando o CLP, né? A gente consegue controlar praticamente qualquer coisa, tá, pessoal? Tem indústria, tem processo em indústria que ele é tocado num processo extremamente complexo utilizando somente um CLP, né? Às vezes eles colocam mais de um CLP porque é o que a gente chama de redundância, né? Você coloca 2 CLPs em paralelo porque se um der pau, o outro entra para atuar, né? Então, seria essa a ideia de hoje, né? E a ideia que a gente comece a fazer é trabalhar para cada vez mais isso ficar mais fácil para nós, tá? O Adriano conseguiu refazer. Já voltou a energia? Quer apresentar o teu, Adriano? Se quiser, pode ficar à vontade aí, antes da gente encerrar a aula. Você que manda, Adriano. Tem grilo, não. Também, você que sabe. Só não cai a internet na luz de volta, hein? 2 minutos. Tá bom.
Não sei se tá dando pra ver aqui, tá dando pra ver? Tá Tá, dando pra perfeito. ver. Perfeito. Então, beleza, tá. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui tá contando aqui, ó, paradinha até 10 segundos. Aí você só aperta uma vez, quando chegar em 10 vai resetar aqui, ó. Daí volta pra 0. Daí se você aperta 3 vezes, daí liga o motor, daí fica funcionando. 3 vezes. Aí o botão desliga, que vai resetar o contador e vai voltar a contar. Aqui. Tá. O botão desliga, ele tem em cima e tem embaixo, não é isso? Um contato Uhum. dele que tá ligado ao Ah. Q1 e ao resetar contador. Isso aí. Perfeito. Perfeito também. Maravilha, parabéns também. Certo? Então, pessoal, então a gente viu as duas implementações aí, né? Parabéns aos colegas e a todos vocês, né? E é isso, tá? Aí eu vou dar uma pensada, porque eu acho que a partir de agora a gente tem que pensar em alguns projetos para, de repente, vocês estarem desenvolvendo, né, de CLP. Até, de repente, se tiver alguma coisa no projeto integrador de vocês que envolva a automação, talvez seja uma coisa interessante a se pensar. Mas eu vou pensar em algumas ideias de projetos aí que talvez vocês possam estar desenvolvendo, tá? No futuro, né? E daí a gente vai conversando aos poucos. Beleza, pessoal? Alguém quer colocar mais alguma coisa, alguma consideração? Ou podemos finalizar por hoje? Eu vou fazer chamada tecnológica. Alguém caiu no meio? Adoro essa minha chamada, cara. Que quando a gente voltar à presencialidade, eu vou abrir um Google Meet, aí para vocês entrarem, eu faço isso, é bem mais fácil, rápido. Dibas caiu. Verdade, lembro do Dibas. Vou colocar aqui, Dibas. O Marlon também? Não teve aqui o Marlon. Eu acho. Então, fechou então, pessoal. Vou interromper a gravação aqui.